Meu nome é Jorge, resido em Santa Catarina e, durante minha juventude, há aproximadamente 40 anos, trabalhei como auxiliar em uma padaria do vilarejo. Como a comunidade estava em expansão, nossa padaria era a maior da região, fornecendo grandes quantidades de pão para refeitórios, mercados, cozinhas industriais, fábricas e até para a delegacia local. Minhas tarefas incluíam ajudar o padeiro a transportar os ingredientes dos fornecedores até a padaria, entregar pedidos aos clientes, nos dias de maior demanda, auxiliá-lo no preparo e na fornada do pão. Nosso expediente iniciava às 2 da madrugada, pois o estabelecimento abria às 6h30, e tudo precisava estar pronto e disposto nas prateleiras nesse horário. Enquanto trabalhava ao lado de Rubem, conversávamos sobre a vida para tornar o serviço mais agradável, além de ouvirmos músicas no rádio. Com o tempo, ele começou a compartilhar relatos sobre acontecimentos estranhos que presenciava desde que começou a trabalhar ali. A princípio, achava apenas curioso, mas, com o passar dos meses, aquilo passou a inquietá-lo e amedrontá-lo, a ponto de cogitar pedir demissão, apesar do bom salário e dos benefícios superiores aos de seus empregos anteriores. No começo, Rubem hesitou em me contar detalhes, receoso de que eu zombasse dele ou não levasse a sério. No entanto, seus relatos me deixaram intrigado. Com o passar dos dias, especialmente quando ajudava a preparar os pães para o dia de finados, ele começou a se abrir mais. Certa madrugada, com um semblante apreensivo, ele me revelou que, logo nos primeiros dias de trabalho, começou a perceber uma silhueta passando diante das janelas. O vidro fosco permitia a passagem da luz, mas impedia que alguém enxergasse claramente o interior da padaria, o que mantinha o ambiente iluminado sem atrair olhares curiosos. A sombra parecia circular ao redor do prédio, movendo-se lentamente. Isso o deixou inquieto, já que, àquela hora da madrugada, as ruas ficavam desertas. Além disso, o frio intenso tornava improvável a presença de andarilhos vagando por ali. Tentando se convencer de que era apenas fruto de sua imaginação, ele ignorou e seguiu com o trabalho. Dias depois, um pequeno saco de açúcar caiu de uma prateleira ao mesmo tempo em que uma das janelas, que permanecia trancada há semanas, se abriu sozinha. Ao tentar fechá-la para evitar a entrada do vento, Rubem percebeu novamente a sombra do lado de fora, afastando-se rapidamente da padaria. Alguns dias mais tarde, o sino da porta principal tocou, sinalizando a entrada de alguém. Rubem sabia que o dono sempre trancava a porta para evitar invasões, então pensou que poderia ser ele verificando algo. Contudo, ninguém apareceu. Ao checar, viu que a porta estava entreaberta. Ele a trancou novamente com sua chave e tentou ignorar a inquietação, aumentando o volume do rádio. Na manhã seguinte, questionou o patrão sobre uma possível visita durante a madrugada, mas ele negou. Os fenômenos continuaram. Ferramentas e ingredientes que Rubem organizava em um local apareciam deslocados ou derramados. Mesmo tentando encontrar explicações racionais, os eventos eram frequentes demais para serem mera coincidência. Certa noite, enquanto trabalhávamos juntos e cantávamos ao som do rádio, ouvimos a maçaneta da porta ser sacudida, como se alguém tentasse entrar com urgência. Peguei uma faca e caminhei até a entrada, mas Rubem segurou minha camisa, pedindo que eu ficasse imóvel. No instante seguinte, ouvimos um grito estridente de uma mulher vindo da frente do estabelecimento, ecoando ao redor das janelas antes de se afastar. Insisti para sairmos e verificarmos, temendo que alguém estivesse em perigo, mas Rubem me aconselhou a não fazê-lo. Ignorei seu aviso e corri para fora com a faca em mãos. No entanto, não havia ninguém, apenas 2 cães uivando na direção do som. Naquele momento, passei a acreditar em tudo que ele dizia. A partir de então, decidi ajudá-lo sempre que possível, tanto por curiosidade quanto por compaixão, pois percebi que seu estado emocional e físico estava se deteriorando. Rubem, antes um homem alto, forte e animado, começou a definhar, perdendo peso e vitalidade. Ele me contou que sua esposa estava prestes a dar à luz e que estava atormentado por pesadelos estranhos. Sonhava com aquele mesmo grito invadindo sua casa e acordando o bebê. Também via uma sombra parada diante da janela do quarto da criança. Logo em seguida,
O bebê desaparecia. Tentei tranquilizá-lo, sugerindo que tirasse alguns dias de folga antes do nascimento do filho, mas ele recusou, determinado a juntar mais dinheiro para a família. No entanto, certa noite, ele não apareceu para o trabalho. O patrão tentou ligar para sua casa, sem sucesso. No dia seguinte, com a ajuda do meu irmão, conseguimos localizar sua residência e descobrimos que ele estava gravemente doente. Sua mãe, desesperada, contou que ele delirava e repetia que a bruxa vinha buscá-lo. 3 dias depois, Rubem faleceu. Sua esposa, devastada, mergulhou em uma profunda depressão e, algum tempo depois, seu bebê desapareceu de forma misteriosa. A sogra encontrou o corpo sem vida da criança debaixo da mesa da casa. A mulher, arrasada, abandonou tudo e nunca mais foi vista. Os anos se passaram, mas essa história jamais saiu da minha cabeça. Até hoje, me pergunto se tudo aquilo foi real ou fruto da mente perturbada de um homem à beira do desespero. Porém, algo dentro de mim diz que havia uma força obscura naquela padaria, algo que levou Rubem e seu filho para sempre. Karina foi a única figura materna que realmente tive na vida. Minha mãe biológica esteve ausente durante toda a minha infância, e só voltei a ter contato com ela agora, já adulto. Apesar de ser a prima mais velha da minha mãe, Karina sempre me considerou um filho e me tratou como tal. Ela chegou a me incluir em seu testamento. Se falo sobre ela, é porque é impossível pensar em algo negativo a seu respeito. Foi uma das mulheres mais generosas que já conheci. Justamente por isso, a descoberta que fizemos foi tão impactante. Na verdade, horrorizante seria uma palavra mais apropriada. Ela faleceu há 2 meses e meio. Seu último ano de vida foi incrivelmente difícil. De uma hora para outra, perdeu completamente a lucidez que sempre a caracterizou. Apesar da idade avançada, Karina era forte, inteligente e brilhante. Sempre tinha os melhores conselhos e soluções para qualquer problema. Mas, de repente, sua mente pareceu se perder em algum lugar distante, de onde nunca mais retornou. A partir desse momento, ela passou a necessitar de cuidados constantes. Felizmente, havia sempre alguém disposto a estar ao seu lado. Eu mesmo ajudava a cuidar dela, e nunca estava sozinha. Todos a amavam tanto que mudamos nossa rotina, deixamos hobbies e outras responsabilidades de lado para acompanhá-la. Karina possuía uma casa grande e belíssima, adquirida quando ficou viúva. Era seu grande sonho, uma casa espaçosa para si, mas com quartos suficientes para receber toda a família. E de fato, todos a visitávamos sempre que possível. Mas a casa não veio sozinha. Sei como isso pode soar, mas garanto que todas as noites ouvia-se um choro vindo das paredes, como se a própria casa fosse uma entidade assombrada. Quando Karina perdeu a lucidez, alguns netos relataram que ela conversava sozinha no quarto. No entanto, o mais aterrador aconteceu quando sua filha, Maitê, ouviu uma voz respondendo a ela do corredor. Assustada, entrou no quarto e revistou a casa inteira. Depois disso, todos nós fizemos o mesmo. O choro não era mais a única manifestação. Sempre que Karina ficava sozinha, falava com alguém. E havia outra voz ali. Após sua morte, os lamentos cessaram, mas o pior ainda estava por vir. Alex e seu pai me pediram para acompanhá-los até a casa uma noite. Queriam organizar os pertences de Karina, separando o que seria distribuído ou doado. Alex era o neto mais próximo dela. Fomos juntos, mas algo estava errado. Um cheiro horrível impregnava o ar, espalhando-se por todos os cômodos. Seguimos o odor até o quarto de Karina. Ao abrirmos a porta, percebemos que vinha dali. Tudo estava revirado, como se alguém tivesse mexido em suas coisas. Naquele momento, imaginei que um invasor poderia ter entrado para roubar, talvez um morador de rua que soubesse da morte de Karina. Mas a realidade era muito pior. No fundo do armário, havia um compartimento secreto que escondia uma entrada para um pequeno quarto oculto atrás da parede. O local exalava um cheiro fétido, repleto de lixo, restos de comida, ossos de animais e sujeira. O odor era de urina e excrementos humanos. Ao dar uma olhada, saí correndo para vomitar.
Alex não aguentou e vomitou no corredor. Seu pai entrou, examinou rapidamente e fechou a passagem, chamando um dos filhos mais velhos de Karina. Ele chegou pouco depois e nos pediram para esperar no andar de baixo. Estava claro que algo ou alguém viveu ali. Mas desde quando? Teria vindo com Karina para aquela casa ou sempre esteve lá? O fato é que ela alimentava essa criatura. Caso contrário, seria impossível que sobrevivesse. E o pior, o que quer que estivesse ali, escapou. Arrebentou a porta alguns dias após a morte de Karina, provavelmente faminto e desesperado. Disseram que tudo foi mantido em sigilo para preservar a memória dela, mas acredito que estavam protegendo a si mesmos, como sempre fizeram. Assim como contrataram um advogado para me retirar da herança, alterando o testamento e me excluindo. Por isso, decidi quebrar minha promessa e contar a verdade. E agora, a questão que nunca me deixará em paz. Quem era aquela pessoa escondida ali? Desde quando vivia naquele cativeiro? E, o mais perturbador de tudo, onde estará agora? Quero compartilhar uma experiência que vivi há alguns anos na casa da minha avó. Apesar de não ser uma construção muito antiga, sempre teve um aspecto um tanto estranho para mim. Por isso, nunca me senti confortável em dormir lá. Era comum ouvir ruídos no segundo andar sem explicação, bolinhas rolando, passos e outros sons misteriosos. No começo, esses barulhos me assustavam, mas, com o tempo, me acostumei e parei de dar importância a eles. No segundo andar mora minha tia, que trabalha em um hospital. Ela sempre comentou que, devido à sua profissão, sente que frequentemente traz energias estranhas para casa. Essas sensações se intensificaram quando começou a dizer que sentia que alguém a observava. Mas não era apenas uma sensação. Diversas vezes, ela afirmou ter visto essa presença. Ela descrevia uma mulher completamente vestida de preto, com traços longos e esguios, que a encarava fixamente. Segundo minha tia, essa figura nunca se aproximava, apenas a observava. Os meses se passaram, e minha tia continuava falando sobre essa mulher. Até que, certa noite, enquanto voltávamos de uma festa com outros familiares, ela, que estava dirigindo, parou de repente no meio da rua, apontou para o outro lado e disse em voz alta: "Ali está. Vocês estão vendo. Ela está parada ali." Minha avó respondeu que não havia ninguém, e eu também não vi nada. Mas o calafrio que percorreu meu corpo ao ver minha tia tão concentrada foi indescritível. Seu olhar não parecia mentir. Minha avó começou a rezar e, após alguns minutos, minha tia disse que aquela coisa havia ido embora. Seguimos o caminho de volta para casa em completo silêncio. Semanas depois, precisei dormir na casa da minha avó novamente. Naquela noite, como de costume, tudo ficou quieto cedo, pois minha avó se deita por volta das 9. De repente, ouvi alguém abrindo a porta da frente. Era uma tia que eu nunca tinha conhecido até aquela noite. Segundo minha mãe, ela se dedicava à bruxaria e a fazer trabalhos espirituais. Vi essa tia subir apressada para o segundo andar junto com minha outra tia. E não demorou muito para que os gritos começassem. No início, eram gritos comuns, mas logo a voz da minha tia mudou. Ela começava gritando com sua voz normal, mas no meio das palavras, o tom se alterava, como se uma voz masculina saísse de sua garganta. O ambiente ficou tão pesado que minha mãe e minha avó acordaram. Eu, petrificado na sala, não conseguia processar o que estava ouvindo. Depois de alguns minutos de silêncio, minha avó se aproximou, me entregou uma Bíblia aberta e pediu: "Leve esta Bíblia para o segundo andar e deixe-a aberta lá em cima." Para chegar ao segundo andar, era necessário sair da casa, pois as escadas ficavam na parte externa. Caminhei para fora com a Bíblia nas mãos. Enquanto subia os degraus, levantei o olhar. Foi então que a vi. Lá no topo da escada estava a mesma mulher que minha tia havia descrito, vestida de preto, com um chapéu escuro cobrindo parte do rosto. Ela estava parada no meio do caminho, bloqueando minha passagem, com a cabeça baixa. Assim que a vi, meu instinto foi correr. Desci as escadas às pressas, com o coração disparado. Pela primeira vez na minha vida, havia visto algo que não deveria estar ali.
Minha avó me encontrou completamente apavorado e decidiu me acompanhar. Segurou minha mão e disse: "Vamos juntos." Aceitei apenas para tentar me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação. Subimos, deixamos a Bíblia aberta na sala do andar de cima e evitamos nos aproximar do quarto da minha tia. Depois disso, a noite transcorreu normalmente, mas desde então, raramente fico para dormir naquela casa. Só passo a noite lá quando não tenho outra opção. Aquela tia que pratica bruxaria aparece muito raramente, mas ainda ouço falar das coisas que ela faz. Nunca quis perguntar se minha outra tia ainda vê a mulher de preto ou se algo mais aconteceu. Mas, de vez em quando, coisas estranhas continuam acontecendo na casa. Portas aparecem abertas sem explicação, objetos mudam de lugar sozinhos. No entanto, nada disso se compara ao que vivi naquela noite. Uma experiência que me deixou com um medo profundo e irrevogável daquela casa.